Senhor amado Deus e querido Pai, Senhor, como eu sempre tenho dito, é uma honra para nós estarmos aqui, Senhor, para adorar o Teu santo nome, para compartilhar da Tua palavra, Senhor, ó Pai, para compartilhar do Teu reino com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela honra eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça, porque o Teu amor, porque as Tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos, tem sido conosco nas nossas vidas e te agradecemos por isso. Te agradecemos por esse instante, Senhor, ó Pai, que iremos aqui, Senhor, ó Pai, levar a Tua palavra e esse vídeo eu creio que chegará, Senhor, ó Pai, às pessoas a qual eu creio que o Senhor quer que chegue. Senhor, e desde já eu declaro, Senhor, ó Pai, na vida dessas pessoas que a Tua paz seja com cada uma. Senhor, que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus Cristo, que não acrescenta dores, Senhor, ó Pai, sejam derramadas sem medidas sobre a vida dessas pessoas. Senhor, ó Pai, eu quero te agradecer por esse ambiente, quero te agradecer pela vida de todos que aqui estão envolvidos. Quero te agradecer pela vida dos familiares que estão sendo representados neste lugar. Senhor, abençoa, Senhor, ó Pai, este prédio. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traga para as nossas vidas, Senhor, ó Pai, um entendimento através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos não só compreender, não só ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, mas colocar, Senhor, ó Pai, como um estilo de vida para nós. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos, Deus Santo, porque Tu é Deus, Tu és Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Galera, santo e verdadeiro. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal do YouTube, Programa Reviver. Como eu sempre tenho dito, é um canal voltado a trazer um pouquinho da palavra de Deus para a vida de vocês. Espero que vocês estejam fazendo uma vida excepcional. Espero que a vida de vocês seja excepcional. E obrigado desde já por estar apoiando esse projeto. Se quer saber de uma maneira que você possa apoiar esse projeto? Compartilhando com mais pessoas. Deixando sempre que possível um joinha lá, clicando em gostei no vídeo, que a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Essa é uma maneira que você pode apoiar esse programa. Jorge, muito obrigado por a sua presença mais uma vez. Graças a Deus. Estamos aqui, Thiago, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fala, pessoal, uma extraordinária noite a todos. Eu creio que você que abriu esse vídeo nesse momento, eu creio que você criou uma expectativa em algo. Você criou a expectativa no ser certo, que é Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, para a minha e para a sua vida, para a nossa vida. É uma palavra que nos move, Tiago. E eu creio que aonde essa palavra chegar, por isso o Tiago deixou aqui, desde já eu creio que quando ele falou em compartilhar a palavra com mais gente, eu creio que apareceu alguém aí na sua mente, no seu coração. A gente tem essas pessoas, com certeza, né? Então envia para elas, sabe? Compartilha esse vídeo e faça parte do mover de Deus, do mover que Deus irá fazer nas nossas vidas. Eu creio nisso piamente, Tiago, que é chegado um tempo em que Deus ele irá fazer, Ele está fazendo. A verdade, ele sempre fez. Ele fez, Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo um mover, sabe, de transformação, levantando pessoas que os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E como eu sempre tenho dito, é um privilégio muito grande, cara, de estar fazendo parte desses momentos. É isso Amém? mesmo, é isso mesmo. Galera, seja muito bem-vindo. Se prepare, abra o seu coração, que Jesus vai falar com você nesse momento através do Jorge e de mim aqui. Eu acredito muito nisso. Tiago, sua Bíblia aí eu creio que já está aberta lá no livro de João, capítulo é o 12. Vamos estar lendo ali o verso 32, entender um pouco do que o Senhor ele quer fazer para as nossas vidas. Uma palavra abençoada, amém? Amém. Vamos lá.
João 12, 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ponto. É interessante porque, Tiago, olha as palavras de Jesus. Jesus, ele chama a nossa atenção. Quando eu for levantado, eu atrairei a atenção de todos. Aqui, ele não deixou uma exceção para uns e para outros, não. Ele declara categoricamente, ele fala, eu vou atrair a atenção de todos para mim. Agora, como? A Bíblia vai nos deixar claro, Tiago, que esse levantar era quando ele fosse crucificado. Quando ele fizesse aquele ato da expiação pelo pecado de toda a humanidade. A Bíblia nos fala que os nossos pecados, as nossas transgressões recaíram todas sobre ele. E por conta disso ele sofreu, ele foi, espancado, ele foi cuspido. Por conta de tudo isso, para que nós hoje tivéssemos essa liberdade que estamos tendo aqui agora, de poder falar dele, de reconhecer e de sentir essa vida que é gerado dentro de nós, essa esperança viva de que nós estamos vivendo aqui, mas de que Cristo está preparando um lugar para nós, de eternidade afora. Aí você me pergunta, ou quem sabe alguém aí possa se perguntar, mas por que será que Jesus morreu na cruz? As pessoas se questionam, isso é levantado dentro das pessoas. Por que Jesus morreu na cruz? Por que daquele sacrifício? Por que disso? Por que daquilo? A gente percebe que a dúvida, ela caminha ali, né? Ela está ali, lado a lado. E o que o Senhor ele deixa claro para mim e para você é que quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, ele começa a quebrar isso. Ele começa a arrancar de dentro das pessoas essas dúvidas. Que eu entendo, Tiago, que num relacionamento, vou dar um exemplo meu e da minha filha, a Bebê. Bebê pra nós, aí já 5 anos, já tá a moça. Mas, Tiago, o que ela me pergunta, cara? O que ela me pergunta, mas por que disso, por que daquilo, por que isso, por que aquilo, como que isso funciona, o que vai acontecer, sabe? E o que é gerado dentro de mim? Ela quer se relacionar comigo. Sabe, ela quer estar próxima de mim. Por quê? Porque ela enxerga em mim uma fonte de resposta. Compreende? Isso é o sentimento que eu acredito que seja gerado dela. Senão ela ia perguntar para qualquer um outro na rua aí. Ela vem perguntar para mim, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Por que isso é assim? Por que isso, aquilo, outro? Porque ela sabe que de mim vai vir alguma resposta. E se não vir uma resposta, porque eu não sei de tudo, a gente vai atrás, eu e ela. Falo, filha, senta aqui, vamos ver como que é isso daqui, porque essa o pai também não sabe. E criança, ela vem com umas perguntas, cara, que desconcerta você todinho. E é interessante que eu vejo, Tiago, que isso é da mesma forma nós com o Senhor. Sabe, não numa forma de, mas por quê? Sabe, mas pai, como que funciona isso? Como que é isso? Como que vai ser esse meu passo, esse segundo passo? Sabe, como que eu vou escolher? É uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. É uma forma de nós nos aproximarmos dele e darmos também que ele fala com a gente, dá espaço para que ele fale com a gente, para que ele ministre no nosso coração a vontade dele. E como eu sempre digo, eu falo isso, não só aqui, mas em qualquer outro lugar. Algo que você falou e que marcou a minha vida, que foi aquilo. Que quando você começou a se relacionar com o Senhor, quando você começou a se conectar com o Senhor através de oração, através da palavra, tempo de qualidade, de meditação, as suas decisões, as suas escolhas, elas foram mais assertivas. Com certeza. Entendeu? Então, o que o Senhor ele quer da nossa vida é exatamente isso. A gente fica se preocupando com um monte de coisa, fica correndo daqui, fica correndo de lá, e a gente não faz aquilo que é o principal de tudo. Sabe, que antes de tomar qualquer decisão,
se conectar com aquele que já viu a gente amanhã, que sabe qual que é o nosso futuro, que está preparado para nós. Sabe? Então, antes de tomarmos qualquer atitude, eu acredito esse momento aqui, que está sendo formado agora, eu acredito que isso já estava no coração do Senhor. E ele estava esperando um coração com essa intenção. E ele olhou para nós, não para uma autossuficiência nossa, ou que nós somos capacitados, não. Mas ele olhou para nós, seu coração está disposto, então eu vou colocar isso nas suas mãos. E nós estamos aqui para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ele deixa aqui, ou pode ser gerado na vida das pessoas essas perguntas. Mas por que Jesus morreu na cruz? Né? Por que desse versículo? Você leu o versículo curtinho. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Você não percebe que... Mas como assim? Vamos lá para a gente entender melhor. O que significa esse ser levantado? Porque é interessante que a gente vê aqui, ele seria levantado para ser adorado, ele seria levantado para ser reconhecido, ele seria levantado para ser amado. E aí, Tiago, eu venho com uma palavra, a verdade é não. Porque a Bíblia deixa claro para mim e para você, ainda aqui no livro de João, no capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo 2, ele diz assim, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Compreende? Então, Jesus, ele veio por um povo, pelos judeus. Mas a Bíblia deixa claro que eles não o recebeu da maneira que era para ter recebido. Tanto é que ele foi crucificado, foi morto, entendeu? Foi sepultado. E essa é a boa notícia. Que quando Jesus ele é levantado, quando ele é crucificado, ele é sepultado ali, ao terceiro dia ele ressuscita e toma das mãos do inimigo o poder da legalidade que foi dada lá atrás, ou seja, a morte, a maldição que estava sobre nossa vida. Jesus arranca tudo. Jesus declara na minha e na sua vida, eu paguei o preço total do resgate. Eu não estou devendo, você não deve mais nada. Eu paguei a dívida por você. Estão libertos. Vocês estão libertos para viver o propósito que eu tenho para vocês. Não há mais nada que impede, a não ser nós mesmos. Nós mesmos podemos impedir esse propósito. E aí Jesus Cristo, ele deixa isso claro. Que quando ele foi levantado, naquele momento, naquele ato, não foi para ser adorado. Porque não foi para ser reconhecido ou amado. Ele seria levado cheio de dores, Tiago. Ele seria levado ali envergonhado. Porque imagina comigo. Jesus foi espancado. Sabe, Tiago, estudiosos falam, cara, que quando eles chicoteavam Jesus Cristo com um chicote que havia umas pontas assim, na ponta dessas tiras de couro havia um pedaço de ossos. Nossa. Para que quando ela batesse, ela não só cortasse, ela tirava pedaços. Eu tô falando isso só pra gente e pro pessoal que está ouvindo entender um pouco do que aconteceu, ainda que seja muito superficial. Mas o que aconteceu naquele momento? Pra gente entender que aquele ato, hoje, pra nós, isso é de graça. Mas pra Jesus Cristo, naquele momento, foi um alto preço que ele pagou. E a gente, por estar passando por alguma situação, a gente não entendeu ou desvalorizar esse momento. Sabe? E a Bíblia fala, estudiosos falam, melhor dizendo, que aquela caminhada que ele deu foram de 6 horas. Então imagina, foi chicoteado, apanhou demais, veio no meio daquela via, as pessoas, só pra gente entender, Tiago, as pessoas que eram para estar ali, primeiro que não era nem para ele ter sido chicoteado, mas era o propósito. As pessoas que ele foi para resgatar.
as pessoas que ele foi para salvar, ele foi cuspido naquela via. Estudiosos falam que pelo menos 3.600 vezes. Nossa. Imagina, Tiago. Depois de ser levado ali, sendo agredido, sabe, passando por dor, terríveis, sendo ali humilhado, envergonhado, porque alguns a gente vê que, por exemplo, em filmes, que ele tinha ali algo que tampava, tipo um lençol enrolado, mas na verdade, quando essas pessoas elas eram condenadas ao madeiro, elas andavam nu, sem nada. Então imagina, para a gente entender essa situação. E Jesus Cristo, ele foi naquele momento levantados, né, na cruz do Calvário, aqueles que estavam com eles, os discípulos, naquele momento, os abandonaram, correram todos com medo, fugiram, exceção de alguns ali, Pedro, que estava próximo dele ali, mas o negou por 3 vezes, né? João, que estava ali também por perto, não tão perto assim de longe, para que ninguém viesse a reconhecer ele, porque uma coisa que me chama muita atenção, Tiago, é que as pessoas que andavam com Cristo se pareciam com ele. Um exemplo é Pedro. Quando Pedro ele está ali perto, ali vendo o que estava acontecendo com o Senhor, naquela noite em que ele falou que estava pronto para morrer com Cristo, se fosse necessário, quando ele está ali perto, ali, vem alguém e fala assim: ei, você se parece com ele. Vai ligando os pontos aí. Você se veste igual ele. Ou seja, as pessoas que andavam com Cristo, que estavam ali convivendo com ele, recebendo aquelas palavras, aquelas instruções, aqueles ensinamentos, elas automaticamente, mesmo sem a perceber, elas se pareciam, elas começavam a se parecer com Cristo. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos nos tornar cada dia mais a imagem e semelhança do seu Filho amado. Só que é interessante que esse processo foi dolorido. É que esse processo foi sofrido. É que esse processo foi angustiante. Foi um alto preço, Tiago. A Bíblia fala que não ficou uma gota de sangue sequer no corpo de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou pagando o preço por você, é o preço total. Eu não aceito você pela metade. Ou é 100%, ou é nada, né? Ou não é nada. É isso que o Senhor ele chama para a gente viver com Ele. Ele fala: eu sei os teus dias, eu conheço você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu quero você por completo. É isso que Jesus ele declara na nossa vida. Ele começa a declarar na nossa vida desde já, Tiago. Eu quero você por completo, não é meio a meio. Não é você, não, agora eu tô caminhando. E aí acontece algo, não, A gente tá sujeito a isso, cara. Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, mas no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de angústia, de ansiedade, ele negou o mestre dele. Então, isso traz para a nossa vida o quê? Que ninguém está livre disso. Ninguém está livre de passar por esses momentos. Ninguém está livre de passar por dificuldades. Se eu chegasse aqui e falar, ele pagou e agora, né, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, não tem mais... Eu seria um hipócrita de estar falando isso. Mas o que eu estou falando para você é que quando Cristo ele vai naquela cruz, ele fala, tá tudo pago. Agora você precisa caminhar. Porque Jesus Cristo ele foi exemplo para nós em tudo. Quando Jesus Cristo ele está falando aqui para mim e para você, e quando eu for levantado, Jesus Cristo ele trabalha com princípios, Tiago. E é isso que a gente precisa entender. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Tiago, responde para mim, ou melhor, eu vou falar que você vê se é isso mesmo. O mundo hoje, ele é regido por quê, Tiago?
a maldade tem regido o mundo? Maldade, inveja. Inveja. Vamos lá. Pelo poder, pela força bruta, pela coerção, pela violência. Tem ou não tem regido o mundo? Tem. Deus tem todo o poder para fazer isso. Para reger o mundo. É eu quem manda, é eu quem faço, é eu quem posso. Só que Deus age diferente. Deus rege a humanidade de uma maneira diferente da ótica humana, como nós enxergamos. As pessoas, elas precisam impor. Jesus, ele expõe. Ele fala, é isso daqui, mas é você quem vai decidir se quer ou não quer. A escolha é sua, a decisão é sua. Então, a palavra nos chama a atenção que Deus governa com base em princípios, como eu falei aqui, né? Só que esse princípio é inverso do que a gente vê, do que a gente compreende como um sistema do mundo ele tem empregado esse governo. Deus ele governa de uma maneira inversa. Vamos lá. Hoje, para você governar, você mostra que você governa como? As pessoas têm que te servir. Quando você vê uma pessoa que está sendo servido, você fala que ele dali aqui está governando. Tá governando. Então, o governante, para a ótica humana, é aquele que está sendo servido. Para Jesus, a serve. Ótica de Jesus, quem governa é quem serve. Hoje, na ótica humana, aquele que é o maior é que a gente vê, né? Aquele dali é grande, é ele quem governa. Jesus, ele fala assim, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Olha a ótica do Senhor. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. É assim que funciona para o Senhor. Aquele que quer ser o maior tem que servir. O que você está fazendo aqui hoje? Estamos servindo, né? Você está servindo. E não só aqui, mas é o nosso dia a dia, por onde a gente anda. É servindo, Tiago. Sabe, com o nosso testemunho. Aqui, eu falo para você, não tem uma pessoa ou pessoas perfeitas. Mas quando a gente entende esse princípio, quando a gente compreende ele, a gente começa a colocar ele em prática, ainda com as nossas limitações, né? Ainda com as nossas falhas, com os erros que a gente comete, ainda assim a gente está assim, eu preciso viver isso, eu preciso viver o teu propósito, me ajuda, sabe? Que a gente possa entender que a graça, ela não só tem o poder para perdoar, mas ela é um poder capacitador, ou seja, ela vai nos ajudando a cada dia mais errar menos. Ainda que a gente sabe que a nossa vida vai ser de erros, né? Erros e acerto. Quem sabe mais erros do que acerto. Mas que a gente possa entender que essa graça a qual o Senhor Jesus Cristo ele declara naquela cruz do Calvário é uma força capacitadora, Tiago. Que a gente possa compreender isso todos os dias. E é interessante aqui a gente ver que Deus ele rege as coisas através da cruz. É através da cruz que as coisas são regidas. E que aos olhos de Deus cresce e é engrandecido aquele que serve. Aquele que está disposto a servir. Só que hoje, Tiago, infelizmente, o que a gente vê é os valores eles se invertendo aí, né? As pessoas tentando mudar esse princípio. Que eu preciso ser servido. Para mostrar que eu sou, para mostrar que eu posso, para mostrar quem eu sou. Não tem nada a ver com quem você é, sabe? Mas o que o Senhor ele deixa claro para mim e para você você quer ser o maior? Então seja o menor. Você quer ser servido? Então sirva. Você percebe como que é? E aí eu pergunto para você, nos dias de hoje, como que estão as coisas? As pessoas estão dispostas a viverem isso? As pessoas estão buscando viver isso?
O Senhor, ele deixa isso claro para mim e para você. E é interessante porque eu falo, a gente está trazendo uma mensagem do Senhor, mas essa mensagem ela vem primeiro para nós. Para nós. Ela vem primeiro para nós, ela vem nos ensinando. E a Bíblia fala que nós devemos amar a correção do Senhor. Porque Ele corrige aquele que ama. Então aqui a gente já está vendo que nós somos amados pelo Senhor. Porque ainda, Tiago, que muitas das vezes a gente... Mas num momento de distração, a gente pode pôr tudo isso por água abaixo. Sabe, a gente está caminhando e num momento a gente de emoção, a gente fala o que não deveria falar, a gente age como não deveria agir. E o Senhor, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ou seja, eu tenho uma cruz, você tem uma cruz. Nós temos que carregar ela e dar testemunho dela todos os dias. Quando nós tomamos uma atitude, é como se a gente estivesse descendo dela. Sabe, é como se a gente estivesse descendo da cruz e falando assim, não, agora não, daqui a pouco. Aí não, agora eu quero. Aí a gente sobe de novo, pega a cruz e vai carregando. Porque uma das coisas que me chama mais a atenção aqui é que Jesus, ele passou por esses momentos de dificuldade. E Jesus, ele nos dá um exemplo do seguinte, já. Jesus, ele sendo maltratado, cuspido, afrontado. Ali naquela cruz, a Bíblia fala que ele sentiu sede. E quando era para dar água para ele, molharam uma esponja na ponta de uma vara em vinagre e colocaram nos lábios dele. Para você perceber o grau de sofrimento que o nosso Senhor, ele passou. Mas ainda assim, Tiago, nos últimos instantes, melhor dizendo, da sua vida, ele olha para aquele povo, ele olha para o céu e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento de dificuldade, ele olha para João lá embaixo e para sua mãe Maria, ali tristes, desesperados, angustiados, lamentando terrivelmente. Ele olha para João no pior momento da sua vida. Ele olha para João e fala assim, João, tá aí a sua mãe. Você percebe que no momento de dificuldade que aquele homem, no momento de maior dificuldade que o nosso Senhor ele passou, ele ainda estava entregando filhos para mães. Ele olha para aquela mulher, Maria, e fala assim, mulher, esse aí é seu filho. Ele está entregando mães para filhos. Ele está perdoando aqueles que agrediram ele fisicamente, moralmente, psicologicamente. Ele está perdoando todo mundo, Tiago. Sabe, ele está declarando na vida daquelas pessoas que ele está levando. O homem que estava do lado, havia ali 2 ladrões com ele. Um se arrependeu, falou, Senhor, lembra de mim no teu paraíso, no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você compreende que Jesus no momento de... Tiago, vamos lá entender um pouco. No momento de mais dificuldade de Jesus Cristo, ele estava perdoando pessoas. Ele estava multiplicando ali famílias. Ele tinha todos os motivos para se reclamar ali, Tiago. Ele tinha todos os motivos para desistir daquilo dali e falar assim, Senhor, aqui não tem jeito, Pai, acaba com tudo logo. Ele tinha todos os motivos, ele tinha poder para isso. Só que não, ele preferiu perdoar. Ele preferiu deixar tudo aquilo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos lá, para a gente entender aqui o que a palavra ela nos diz. Tiago, Jesus não sentia falta de nada. A Bíblia fala lá no livro de João 1, verso 1, que ele era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, Jesus estava contente consigo mesmo. Independente da situação.
Os anjos estavam adorando ele ali, louvando ele ali, ele estava contente consigo mesmo, ele, o Pai, o Espírito Santo, tudo junto, ele podia ter colocado um ponto final naquilo dali. Só que, Tiago, Deus é aquele que multiplica, é aquele que compartilha, é aquele que dá. É interessante porque não havia pecado, não havia problema, não havia nada disso. Então não estava bom? Se não havia nada disso, estava bom. Só que o Senhor, ele já sabia de tudo. Ele já sabia que havia o pecado, ele já sabia que havia a traição, ele já sabia que a iniquidade ia se multiplicar. Só que o Senhor falou, eu vou fazer, e quando eu fizer, eu vou fazer também um plano, já tem um plano, já está tudo certo. Porque eu quero almas aqui, eu quero vidas aqui. Eles vão viver tudo isso, sabe? Eles vão experimentar de tudo isso. E Tiago, hoje, o que a gente mais vê, sabe? As perspectivas de vida, ela tem diminuído. Os sonhos têm sido apagados. As pessoas, elas por situações, por momentos de sua vida, as pessoas, elas têm deixado de escrever, sabe? Elas têm deixado de viver os dias a qual o Senhor, ele já tem programado para a vida dessa, ele já tem feito, já tem escrito para a vida dessas pessoas. E as pessoas, elas têm desistido de tudo isso por conta de situações. A gente tem batido muito nessa tecla, mas é o que acontece, é a real. Olha para o que Jesus passou. Se Jesus passou e está relatado nessa palavra, ele estava falando para mim, para você, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil, a luta vai ser grande, porque as pessoas, elas vão ser feridas, elas vão ser machucadas, e a gente sabe que uma pessoa ferida, ela pode curar alguém? Não. Não tem como uma pessoa que está ferida, ela curar alguém. Então o que ela vai fazer? Ela vai ferir. Só fere quem está ferido, Tiago. Então o Senhor, ele deixou isso claro para mim e para você. E quando a gente entende isso e busca, Tiago, sabe, por essa renovação de mente, quando a gente busca por ser suprido pelo Senhor, sabe, por ser transformado, a gente não quer isso só pra gente, cara. Eu acredito que o que eu experimentei da parte do Senhor não é nada. Não é nada. Tem muita coisa ainda para acontecer na nossa vida. E a gente não pode parar por conta de situações, por conta de circunstâncias. Sabe, é interessante porque a gente costuma falar que as nossas vidas, elas são feitas de ciclos, né? De estações. Sabe, tem estações que é prazeroso mesmo, primavera, é flor, é tudo lindo, né? É o cheiro agradável, tá tudo certinho, caminhando certinho, a gente vê os frutos daqui a pouco e tal. Só que vai chegar um momento de tempestades, vai chegar um momento de dificuldade, vai chegar um momento. Jesus, ele teve em festa, participou de festa, participou de momentos de confraternização, mas teve um momento de dificuldade. E para você ver que é algo que é tão tremendo, que Jesus Cristo lá no monte, ele declara para o Senhor, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava sentindo uma angústia tão grande ali, Tiago. A Bíblia fala que ele chegou a suar sangue, para nós termos ideia. Antes de acontecer, antes dele ser pego ali, a angústia era tão grande, o sofrimento ali psicológico era tão grande, que ele chegou a suar sangue. Sabe, mas ainda assim, o final dessa oração que ele faz ao Senhor, mas ele fala assim, Pai, mas que todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a tua vontade é melhor, a tua vontade predomina, a tua vontade é infinitamente mais. Sabe, a tua vontade, ela vai permanecer para todo sempre. Então, o que o Senhor, ele deixa na nossa vida, para a nossa vida hoje, é exatamente isso. Sabe, que nós venhamos, cara, tá difícil, cara, eu tô sofrendo, cara, tá puxado para mim, coloca isso nos pés do Senhor, Senhor, o Senhor tá vendo,
O Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor sabe que eu estou passando por um momento difícil. E a minha vontade é de desistir. Já teve vontade de desistir? Demais, né? Demais. Só que é interessante que quando o Senhor ele fala assim, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Tiago. Eu acredito que quando o Senhor levantou ali daquele lugar, ele falou, o propósito de Deus vai se cumprir aqui agora. Sabe, seja lá o que tá esperando, o que tá preparado aí. Eu sei que eu vou vencer isso. Porque é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos sustenta, Tiago. E quando nós passamos a entender isso, e quando nós passamos a compreender que essa força capacitadora, ela vem da parte de Deus, Tiago, ninguém pode te segurar, irmão. Ninguém. Só que é interessante, Tiago, que quando você começa a entender isso, e com isso vindo um crescimento para sua vida, porque a gente começa a conhecer o Senhor, a gente começa mesmo que sem perceber, começa a vir um crescimento, uma maturidade para a nossa vida. E juntamente com isso, vem esses momentos de dificuldade. E é onde a gente cresce, né? Exatamente. É onde a gente cresce, a gente estudou um pouco, viu um pouco a conhecer. Agora vem uma provinha né, para ver se é isso mesmo, se você está firmado, entendeu? Para ver se aquilo que você tá declarando é isso mesmo. A gente sabe disso. Mas eu vou chegar aqui e falar que não, agora eu tô pronto. Pedro falou que estava pronto. Na primeira pressão ele negou Jesus, entendeu? O negócio é que quando o negócio pega, pai, pegou, agora pegou, me ajuda, entendeu? E é isso que o Senhor ele quer de mim e de você. A minha filha, ela, na hora que acontece alguma coisa com ela, eu posso estar onde eu estiver. Sabe, eu vou lá, filha, o que tá acontecendo? Sabe, tá tudo bem? E eu acredito que como o Senhor ele tem me ensinado com isso. Sabe, quando eu venho, tô com a minha filha, ela tá dormindo, eu pego ela no colo, vou levar ela lá na cama dela lá. E eu falo, olha, que folgadinha, levando na cama. Aí o Senhor, ele ministra no meu coração, fala, você acha que o que eu faço com você? Todos os dias, né? Todos os dias, todas as horas. Eu te pego no colo e te levo, entendeu? E o que eu faço? Obrigado, Senhor. Porque é isso mesmo, porque se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Tiago, eu não chego em lugar nenhum se o Senhor não for comigo, cara. E eu acredito que isso está dentro de você. Nosso companheiro Eduardo tem isso dentro dele também, sabe? E a gente tem passado isso para as pessoas. Sem Cristo na nossa vida. E é interessante que Jesus, ele mostra-nos, e é lá que ele vence, Tiago. É naquela cruz que ele vence completamente. E ele entrega para nós isso. Ele coloca para nós isso. Quando nós entendemos e cremos naquele ato da cruz, ele fala, a vitória está nas tuas mãos. Você quer vitória? Você quer vitória? O Senhor já colocou ela nas tuas mãos. Esteja pronto. É interessante porque a gente fala assim, eu vou me preparar. Eu vou me preparar. Eu quero estar pronto. O Senhor fala, esteja pronto então. Você quer vencer? Você está pronto? Esteja pronto. O Senhor colocou tudo à sua disposição. O Senhor colocou tudo. O Senhor nos deu as ferramentas, Tiago, nos deu as armas para nós vencermos. Qualquer dia a gente traz um pouco disso nessa questão de armas. Eu posso deixar a primeira aqui. Essa primeira é o primordial, que é o sangue de Jesus Cristo. Né? É uma arma de ataque e é uma arma também de defesa. Né? O sangue de Cristo naquela cruz, vertida naquela cruz do Calvário, é a nossa arma principal, a primeira arma de todas. Amém? Amém. E é assim, Tiago, eu finalizo aqui, eu começo a finalizar. Satanás,
Ele ofereceu muitas coisas para Jesus Cristo. Lá no deserto, a começar lá no deserto. Ele ofereceu glória para Jesus, reinos, poder. Ele ofereceu tudo isso para Cristo. Naquele momento, qual foi o momento que ele ofereceu? E isso daqui é uma chave para nós entendermos, Tiago, um pouco disso. Qual foi o momento que o inimigo ofereceu isso para Cristo? No deserto, na dificuldade, irmão. É quando Jesus sentiu fome, ele falou, transforma essa pedra em pão se você é filho de Deus. Entendeu? O Cristo com fome, transforma essa pedra. Se você me adorar, eu te entrego todos esses reinos aqui, porque me foi dado. E aí Jesus vem contra ele. Olha, eu vou adorar só a Deus. Somente a Deus recebe a adoração, o louvor. Aí essa pedra aqui transforma ela em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É isso que Deus ele deixa para as nossas vidas hoje, Tiago. Esse é o que Jesus ele fala: quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Tiago, nenhum, a Bíblia diz, nenhum vai deixar de reconhecer Jesus Cristo como Senhor de todos os tempos. A Bíblia fala que todo joelho, repito, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele nos faz esse convite. O Senhor, ou melhor, o Senhor ele nos convoca para viver esse tempo, para viver essa vida. Uma vida que a gente sabe que não será fácil, mas que será uma vida em que a gente irá vencer e que a gente chegará lá na eternidade com o Senhor e receberemos um galardão. Já ouviu falar de galardão? Uma recompensa, Tiago, que a gente venha a continuar nessa caminhada, cara, sabe? Sem retroceder nem um minuto. E a palavra do Senhor queimando dentro dos nossos corações. É isso que eu declaro, não só na nossa vida, mas na vida dessas pessoas que estão vendo esse vídeo. Amém, meu querido? Amém, amém. Bom demais estar na presença de Deus e compartilhar um pouquinho da palavra. Quero que vocês aí, aonde esteja, fechem seus olhos que a gente vai fazer uma oração para a gente finalizar esse vídeo. Senhor Jesus, a Ti sempre renderemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Meu Deus, faça aqui a Sua vontade, não só aqui nesse lugar, mas na casa de cada uma pessoa que está assistindo esse vídeo. Obrigado por esse momento, obrigado por essa união que a gente está aqui para transmitir a palavra do Senhor. E faça com que nos capacite cada dia mais para poder levar da melhor maneira a palavra do Senhor à casa das pessoas. Agradeço aqui, desde pronto, o Jorge, o Eduardo e todos que fazem parte desse projeto. Creio eu que isso aqui está só no começo e o Senhor vai nos capacitar que a gente consiga chegar a cada dia em mais pessoas e em mais corações. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado. E você que crê nessa oração, diga amém. 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 Glória a Deus. É interessante, Tiago, que a coroa de espinho que colocaram em Jesus Cristo precedeu a coroa da glória. E a cruz precedeu o trono da glória no céu. Entendeu? Seja lá qual dificuldade que você possa estar passando, entenda que isso é um processo. Aproveite para aprender com ele. Aproveite para aprender com esse processo. Porque todo esse processo, ele vai trazer um fruto lá na frente. Ele vai trazer uma vitória lá na frente. Que nós venhamos a aprender com esse processo. Amém? É isso que eu queria deixar para a nossa vida. Amém. Galera, muito obrigado por estar mais uma vez acompanhando a gente nesse vídeo. Obrigado, Jorge, por transmitir a palavra de Deus que chegue na casa de cada um de vocês. E lembrando que todas as quintas-feiras, às 7 da noite, tem vídeo novo nesse canal, tá bom? Exatamente. Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe. Até a próxima.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Glória a Até Deus. mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.